Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, professora. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Senhora, tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos, né?
Eu vou dar início hoje à aula falando sobre modelos atômicos, né? A gente está um pouquinho atrasado devido aos feriados e também as provas que vocês estavam fazendo, e a gente acabou ficando um bom tempo sem se ver. E a gente está um pouco atrasado em relação a isso. Então, hoje a gente vai iniciar falando um pouco sobre modelos atômicos. Só aguardar mais um minutinho, caso haja algum aluno que vai entrar, para a gente começar. Bom, vou dar prosseguimento. Você para copiar? Não, vou disponibilizar ele lá no GR8, tá bom? Vou colocar ele para vocês terem como material de apoio. Bom, hoje a gente vai iniciar um tema que ele se chama modelo atômico. A gente vai tentar entender hoje uma pequena partícula que constitui a matéria, que no caso é o átomo. E a gente vai observar esse átomo, esses modelos, né, atômicos que acabaram por surgir ao decorrer do processo histórico da humanidade, e a gente vai tentar compreender esses modelos e ver a evolução que acabou ocorrendo, como a forma que o mundo acabava por abstrair ou entender o conceito de átomos. É isso que a gente vai acabar observando. Vocês vão acabar vendo alguns conceitos, na verdade, evolutivos, porque ao decorrer do processo, ao decorrer da história, esse modelo atômico, ou esse conceito de átomo, acabou sofrendo N variações. É isso que a gente vai acabar vendo hoje aqui. A gente vai ver a contribuição de alguns cientistas que acabaram realizando para esses modelos atômicos e, consequentemente, os modelos que a gente costuma utilizar na química. Esses modelos, como a gente já está vendo o nome, é modelos, é apenas uma representação do que seria o meu átomo. É a forma que os cientistas encontraram de tentar abstrair, de tentar entender esse átomo. É um modelo. É como eu represento esse átomo. E a gente acaba tendo alguns modelos justamente para que eu possa entender. Porque se a gente está falando de átomo, a gente está falando de estruturas pequenas. São partículas pequenas. E são partículas que a olho nu, assim, a gente, o ser humano, a gente não consegue observar, mas a gente sabe que ele existe, porque tem maneiras, tem equipamentos, tem tecnologias hoje que conseguem identificar essas estruturas, apesar de ser, para mim, enquanto ser humano, impossível de eu enxergar, porque a gente está falando aqui de partículas pequenas. E tendo em base isso, a gente vai começar com a primeira pessoa que tentou definir o átomo, tentou definir ou tentou entender como é que o que constituía a matéria, do que a matéria ela era composta, tinha na sua composição. E esse primeiro pensamento de pensar sobre o que é feito o mundo, sobre o que é feita a matéria, ele veio dos filósofos. Os filósofos eram os grandes responsáveis por tentar entender isso. E eles queriam saber do que era feito o ser humano, de que era feita a matéria que existia no nosso universo.
E um grande filósofo que acabou por defender essa ideia, ou que acabou criando um conceito a partir daí, de se pensar do que é constituída a matéria, do que é constituído o corpo, do que é constituído um objeto, foi o filósofo Demócrito. Demócrito foi um dos filósofos que defendeu a ideia de que a matéria ela era composta por pequena partícula. Existia na matéria partículas e que depois ele chamou essas pequenas partículas de átomo. Átomo vem do grego e ele significa indivisível, que eu não consigo dividir. E essa intuição de dizer que a matéria ela era constituída, que a matéria ela era constituída por átomo, primeiramente partiu dos filósofos, e dentre esses filósofos a gente pode encontrar como Demócrito, defensor dessa ideia. É como se o Demócrito ele tivesse pensado, nossa, a matéria é constituída de quê? Se eu pegar a matéria e começar a dividir essa matéria, porque seguindo o princípio, a propriedade geral de divisibilidade, né, que a gente já viu aqui, que a matéria ela pode ser dividida, se eu pegar e começar a dividir essa matéria, eu vou chegar a um ponto ou uma partícula que eu não vou conseguir dividir. E quando eu não consigo dividir, segundo Demócrito, ele começa a chamar essa estrutura de átomo. Essa pequena partícula de átomo. Então, ele conclui que toda matéria é formada por essas pequenas partículas, que é chamada de átomo. Foi a partir daí que a gente começa a observar o conceito de átomo, vai começar a observar a evolução que esse conceito de átomo diz. Aqui ele fala que pequenas partículas. E esse modelo aqui de Demócrito, ele foi baseado somente na intuição e na lógica, de pensar no que era constituída a minha matéria. Aí, partindo, a gente vai começar a observar o desenvolver ou a evolução desses modelos. O Demócrito, ele fala, segundo o modelo dele, que toda matéria é constituída por átomos. E que esse átomo, ele é uma pequena partícula. Se ele é uma pequena partícula, então ele acaba sendo invisível. O ser humano, ele não consegue visualizar o átomo. E se ela é uma pequena partícula, ela não pode ser dividida. E ele acaba por propor também que esse átomo ele está em constante movimento, assim como todo o universo ele está em movimento. E que o universo a qual a gente habita tem números infinitos de átomos, infinitamente átomos existentes no nosso universo, porque toda matéria ela acaba sendo constituída por átomo. Esse foi o primeiro modelo proposto, de forma teórica, de forma de intuição, utilizando a lógica, foi o modelo proposto para a questão de como era constituída a matéria. Aí, com o passar dos tempos, a gente já vai começar a observar que houve mudanças nesses modelos. Surgiram cientistas que acabaram por ajudar e por contribuir para esse modelo atômico, para melhora ou para melhor compreensão desses modelos. E um desses carinha que acabou sendo o precursor de alterar ou da evolução desses modelos foi Dalton. Dalton, ele começou a entender, a partir das ideias de Demócrito, o que era um átomo. Porque a gente observa que essas ideias de Demócrito permaneceu sendo credibilizada pelo meio científico por muito tempo. Porém, Dalton, a analisar os conceitos teóricos de Demócrito, ele viu que ele poderia propor um modelo para esse átomo.
ele começa a observar que esse átomo é sim uma menor partícula, uma partícula indivisível, ou seja, eu não consigo dividir, segundo Dalton, ela é uma partícula indivisível. E ele acredita que ela seria uma partícula elementar, ou seja, uma partícula necessária para toda a estrutura da matéria. Ela estaria presente em toda a estrutura da matéria. E aí a gente acaba por representar esse modelo. Esse modelo de Dalton, ele ficou conhecido como um modelo de bola de bilhar, porque é semelhante a isso, é como se fosse uma bola de bilhar. Se a gente fosse falar de forma análoga, comparar um modelo, um átomo para Dalton, seria semelhante a uma bola. Uma bola que é maciça, esférica, para ele isso seria um átomo seria esférico, seria maciça, a qual eu não conseguiria dividir. Indivisível. E ele também, Dalton, ele acabou por propor que esses modelos, né, nesse modelo atômico, que os elementos químicos, que a gente vai ver mais adiante, quando a gente estiver estudando tabela periódica, que esses elementos químicos, eles estariam representados de forma diferente, porque eles acabariam apresentando uma massa diferente. Consequentemente, se ele tem uma massa diferente, esse átomo, segundo Dalton, ele também teria um tamanho diferente. Foi a partir desse modelo de Dalton que começou a surgir os símbolos atômicos. E ele tentou colocar ou distinguir cada átomo, cada elemento químico, de forma, utilizando o símbolo de forma distinta. Aí aqui a gente tem uma figura ilustrativa dos modelos atômicos, dos símbolos atômicos para cada elemento químico a qual Dalton acabou sugerindo. Para o oxigênio, para o hidrogênio, para o carbono, para o nitrogênio. E esses modelos atômicos, eles acabaram que sendo credibilizados por muito tempo. As pessoas acreditavam mesmo, de fato, que o átomo ele era uma esfera maciça e que esse átomo ele era indivisível e que os átomos de diferentes elementos químicos apresentavam assim, uma massa e um tamanho diferente. A gente já começa a observar aqui a evolução. A gente tem Demócrito como um modelo utilizando a lógica, a intuição, de que existia, sim, uma partícula que era a base, que no caso é o átomo. A gente já começa a ver aqui o modelo de Dalton, a gente já começa a visualizar como é esse modelo. Ou seja, esse modelo ele é uma esfera semelhante a uma bola de bilhar, maciça e indivisível, a qual eu não consigo dividir. Já temos aqui colocado em prática 2 modelos atômicos. Aí a gente vai para o próximo modelo atômico, que é o modelo de Thomson. Thomson ele acabou por realizar um experimento e acabou descobrindo que Dalton e Demócrito estavam um pouco equivocados na concepção ou no conceito de átomos. E nessa época, Thomson estava estudando, né, na verdade pesquisando. O grande trabalho dele era com raios catódicos, semelhante a esse daqui que a gente acaba observando aqui na imagem. E esses raios catódicos tinha na televisão antigamente, né, aqueles televisores de tubo. E todos os experimentos que Thomson acabou por realizar foi utilizando esses raios catódicos. E quando ele realizou esse experimento, ele observou que havia uma composição diferente no elemento químico, no átomo de um elemento.
ele observou que a teoria, ou que o conceito que Dalton tinha proposto, ele estava um pouco equivocado na sua situação. E esse experimento, ele é feito, né? Ele foi realizado com descarga elétrica, utilizando aqui um gás rarefeito. E quando essa descarga elétrica, a gente tem aqui uma imagem mais ilustrativa, e quando essa descarga elétrica o elemento ele era submetido a essa descarga elétrica, observava-se dentro desse tubo catódico que ele acabava indo para um meio mais positivo. Pode, se você quiser, pode copiar. Eu vou disponibilizar lá no GR8. Quando esse elemento ele era submetido a uma carga elétrica, a gente começava a observar que esse elemento ele acabava indo para polos positivos do meu raio catódico. Quando Thomson observou, nossa, eu tenho aqui esse elemento, ele é submetido a essa carga elétrica, e quando ele é submetido a essa carga elétrica, ele vai para um polo positivo. Se ele vai para um polo positivo, então tem algo dentro desse átomo que induz ele a ir para esse polo positivo. O porquê que ele vai para o polo positivo? Aí vem, né, um conceito da física, né, e da química também, que a gente fala que os opostos se atraem e os iguais acabam se repelindo, quando a gente está falando de carga. Então, quando esse feixe ele acabou sendo atraído por uma carga positiva, tecnicamente esse feixe ele era negativo. Então, Thomson começou a observar que dentro desse átomo existia uma carga elétrica, e essa carga elétrica ela foi chamada de elétrons. Era uma carga elétrica negativa. Elétrons, carga elétrica, ou partícula com carga elétrica negativa. Aí a gente já começa a observar que o átomo ele é divisível. Quando Dalton falou que o átomo ele era uma esfera, imagine isso aqui, uma esfera. O átomo disse que isso aqui era uma... Dalton falou que o átomo ele era uma esfera indivisível, que eu não conseguia dividir. A partir do experimento de Thomson, a gente já começa a observar que esse átomo ele é sim divisível. Eu posso dividir esse átomo e encontrar aqui, ó, os elétrons. Encontrar os elétrons, que são carga negativa, carga negativa, carga negativa. A gente já começa a observar a construção desse modelo atômico. Dalton, um modelo indivisível, um modelo esférico. Thomson, um modelo esférico, porém com divisibilidade. Eu consigo dividir esse átomo e encontrar dentro desse átomo as cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons. Se esses elétrons eles estavam dentro do átomo e eles são negativos, consequentemente, toda a esfera maciça era considerada como carga positiva, porque os elétrons estariam distribuídos, alocados dentro dessa esfera maciça. A gente já começa a observar a divisão. A gente já começa a observar um átomo atômico, um modelo atômico, diferente daquele proposto por Dalton, diferente daquele proposto por Demócrito. Pronto. Aqui a gente já começa a encontrar uma partícula diferente. Essa partícula é os elétrons. Aí a gente vai para o próximo modelo atômico, que é o modelo de Rutherford. Rutherford, ele acabou por utilizar esses modelos e acabou por observar que tanto Dalton quanto Thomson
estavam equivocados quanto ao seu modelo atômico. A gente já começa a observar a evolução. Eu saí de um modelo que é indivisível para o modelo que é divisível. Aí, no modelo de Rutherford, a gente acaba observando isso. Rutherford, ele acabou realizando um experimento utilizando partículas alfas. O trabalho dele era com radiação. Estudar o quanto o átomo ele emitia radiação. E quando ele fez esse experimento de radiação, ele acabou descobrindo que o átomo é diferente do que é proposto por Dalton, do que é proposto por Thomson. Aí a gente vai acabar observando aqui a experiência de Rutherford. Como Rutherford acabou chegando ou acabou concluindo que o modelo dele é diferente do de Dalton, diferente do de Thomson. Ele utilizou basicamente partículas alfas. As partículas alfas, elas são descendentes, né, de um elemento radioativo. Quando o elemento ele é radioativo, ele acaba emitindo radiação. E quando ele emite radiação, ele vai emitir partículas. E dentre essas partículas que esses elementos acabam emitindo, está as partículas alfas. E, gente, eu ainda não falei para colocar o nome na frequência, não. Eu que falo. Não há necessidade de vocês estarem colocando agora, não. Eu estou vendo aqui o povo colocar, eu ainda não falei. Geralmente, eu que falo. Coloquem o nome na frequência. Não há necessidade de ficar colocando o nome na frequência. Tá ok? Bom, e esses elementos, eles acabam emitindo radiação. E dentre essas radiações que é emitida, temos as partículas alfas. As partículas alfa nada mais é partícula alfa. As partículas alfa nada mais é que partículas com carga positiva. Quando esse polônio aqui, ele acaba emitindo essas partículas alfa, ele acaba indo em uma única direção, porque o experimento de Rutherford acaba permitindo isso. E esse experimento é utilizando partículas alfas e uma placa ou uma lâmina de ouro. Quando essa radiação, essas partículas alfa, vai em encontro a minha lâmina de ouro, a qual ele foi submetido, Rutherford acabou observando algo diferente. Ele acabou observando que o átomo, além de elétron, ele tinha um outro componente, que é o que a gente vai observar aqui. Vou explicar de forma mais dinâmica, né, o modelo de Rutherford. Lá no modelo de Rutherford, que a gente viu na imagem anterior, ele emitiu partículas alfas em uma lâmina de ouro. As partículas alfas, elas têm carga positiva. Então, se o átomo, segundo Thomson, fosse constituído somente de um elétron lá, quando essas partículas alfas passassem pela minha lâmina de ouro, ela acabaria passando diretamente, deveria passar, atravessar, porque é partículas positivas e partículas negativas do meu átomo. Porém, isso não foi observado. Rutherford acabou observando que algumas das partículas alfa acabavam sendo refletidas, acabavam sendo desviadas. Porque quando a partícula alfa encontrava o elétron, passava direto. Mas quando ela encontrava uma partícula positiva, ele acabava sendo desviado. O trajeto, o percurso dessa partícula alfa acabava sendo desviado.
Então, ele aí, a partir desse momento, ele começa a concluir que havia algo além dos elétrons presente dentro da estrutura de um átomo de ouro. Não era somente elétrons lá, existia alguma coisa. Existia alguma coisa que fazia com que as partículas alfas elas fossem desviadas. Aí a gente vai observar aqui, isso aqui é a mesma imagem. A gente vai acabar observar aqui o modelo atômico proposto por Rutherford. Ele acabou por nos informar ou teorizar que existia dentro do átomo uma partícula carregada positivamente, e essa partícula carregada positivamente era o centro do meu átomo, e existia também, igual Thomson havia falado, os elétrons com carga negativa. E esses elétrons, eles estavam se movendo ao redor do meu núcleo. Aqui a gente tem um modelo de Rutherford. Na região aonde eu posso encontrar os elétrons, eu chamo essa região de eletrosfera. Na região aonde eu encontro a carga positiva, deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Aonde eu encontro a carga positiva que fica no centro do meu átomo, ele chamou isso como região nuclear ou núcleo. Seria um núcleo do meu átomo. Aqui a gente já observa que o átomo ele tem duas divisões. Ele tem a eletrosfera. Eu acabei colocando coisa aqui errada, peraí. Eita, peraí. Ele tem a eletrosfera. Aonde eu posso encontrar a minha carga negativa, que são os elétrons, e ele tem um núcleo, que é aonde eu vou encontrar a minha carga positiva. A gente já começa a observar uma distinção, uma divisão. Eu tenho um núcleo, carga positiva, e tenho o elétron, carga negativa. O elétron ele está lá na região da eletrosfera. Esses elétrons eles estão em constante movimento. E o meu núcleo está lá no centro do meu átomo. Olha aí o modelo, a evolução do modelo. Eu tenho um modelo lá de Dalton, que é uma esfera maciça, somente uma esfera, igualmente uma bola de bilhar. Tem um modelo de Dalton, que ele acaba sendo uma esfera, porém com partículas negativas. Partículas negativas. Tenho aqui o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, a gente acaba por observar que eu vou ter duas regiões distintas. Eu vou ter uma região eletrosférica, eu vou ter uma região nuclear. Na região nuclear, eu vou ter a carga positiva. Na eletrosfera, eu vou ter a carga negativa, porque é lá que eu vou encontrar os meus elétrons, e esses elétrons eles vão estar em constante movimento. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é só falar. Aí a gente vai para um próximo modelo, que é o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele complementa, na verdade, o modelo de Rutherford. Porque Bohr e Rutherford acabaram trabalhando juntos. Então, posterior, eles acabaram desenvolvendo ou aprimorando o modelo de Rutherford. Aí a gente já começa a observar aqui que o modelo de Bohr ele é um pouco diferente. Ele aprimorou o modelo de Rutherford. Geralmente vocês vão encontrar nos livros o modelo de Bohr como sendo modelo de Rutherford / Bohr,
porque foram dois cientistas que trabalharam junto, que acabaram aperfeiçoando o modelo de Rutherford. Aí a gente vai... Oi, pode falar. Tem alguém que está falando aí, mas eu ainda não consegui identificar. Acho que ligou sem querer, tá. Aí a gente vai para o modelo de Bohr. Bohr, para aperfeiçoar o modelo, para tentar entender o átomo, o elemento químico, ele acabou realizando a queima de alguns elementos químicos. E quando ele realizou a queima, seja do sódio, do cobre, do potássio, ele acabou observando que esses elementos químicos eles apresentavam, quando era queimado, né, submetido à combustão, ele acabou observando que cada elemento ele tinha uma cor diferente. E isso começou a intrigar Bohr, o porquê que cada elemento químico tinha uma cor diferente, apresentava uma cor diferente. Aí ele começa a inferir que esses átomos, eles tinham níveis de energias diferentes. Por ter nível de energias diferente, eles acabavam apresentando uma cor diferente quando ele era queimado. Aí a gente começa a observar aqui o que foi que Bohr ele complementou nos seus elementos químicos. O primeiro dele foi que os elétrons eles ficam girando em torno do núcleo em forma de órbita. É como se aqui eu tenho um núcleo, essa aqui, a bolinha pretinha aqui, no centro, é o meu núcleo. E esses elétrons, eles estivessem girando em torno desse núcleo em forma de órbita, em forma de camadas. Essa é a primeira ideia que Bohr acabou tendo ou aprimorando do modelo de Rutherford, que o meu elétron ele está girando em torno do meu núcleo, formando assim as camadas, formando as órbitas. Aí, mais posterior, ele vai explicar o porquê cada elemento químico acaba tendo uma cor diferente quando ele é submetido à queima ou quando ele é submetido à combustão. Eu vou deixar para explicar na próxima aula, porque já está próximo da aula acabar. Aí eu peço com que vocês coloquem, caso ninguém tenha dúvida, né? Coloquem o nome de vocês lá no GR8, ou lá no chat, para servir como frequência. Quem colocou o nome lá no GR8 pode sair sem problema nenhum. Eu vou colocar esse material lá no GR8, viu, gente? Ainda hoje, para vocês. Olha, Oi? pode colocar o nome? Pode sim, pode colocar o nome. Professora, Tchau, Maria Luísa. Professora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Pode fazer. A senhora pode me dar seu nome para a senhora passar essa aula que a senhora gravou hoje? Tá, posso sim. Eu vou colocar aqui no chat, deixa eu só terminar. Na verdade, eu vou dizer, né? Porque às vezes pode atrapalhar você. É 62, né? O DDD? Uhum.